leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre tudo que eu pretendo ler no mês de março. Gente, março é um mês em que eu coloquei novas leituras, inclusive mais do que eu acho que eu serei capaz de ler, mas eu também quero aproveitar o mês para tentar concluir algumas coisas que eu ainda não concluí, seja esse ano, seja do ano passado, sabe, finalizar algumas leituras. Mas ainda assim, vou contar para vocês tudo que eu pretendo ler em março. Então, vamos lá. Começando sempre, né, com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, eu lerei Um Passe de Mágica. Vou ser muito honesta, é um livro que eu não sei muita coisa sobre. Ele é com a Miss Marple, e eu sei que vai envolver algumas amigas dela, acho que presenciando um crime. E, no geral, gente, eu não sou a maior fã da Miss Marple que existe. Ela é uma detetive que aparece em várias histórias da Agatha, só que, por exemplo, no último livro que eu li com ela, que foi A Mão Misteriosa, ela fez uma participação, assim, ínfima. Então, eu gosto muito mais quando ela surge como protagonista na história. E eu acho que nesse caso isso vai acontecer, já que tá ali sendo um assunto que a envolve de fato, que é sobre suas amigas. Então, por conta disso, eu tô empolgada. Não sei como vai ser minha experiência, mas eu sempre volto e conto pra vocês tudo que eu achei. Para o projeto Um Ano Mangá, eu estou lendo Full Metal Alchemist e tá sendo uma experiência bem interessante, gente, porque não é um mangá que ele me capturou, assim, nesse começo, como foi, por exemplo, com Attack on Titan, sabe? Que logo que eu li, eu já fiquei fissurada e eu não conseguia pensar em mais nada. Mas eu gosto muito do que a mangaka tá fazendo aqui, né? Porque a gente tem a história de dois irmãos que são bem jovens, o Alphonse e o Edward Eric, e, na verdade, eles são alquimistas. Eles trabalham junto com o exército para parar alquimistas que, né, não estão fazendo um bom uso da magia, e também eles estão buscando a Pedra Filosofal, porque quando eles eram ainda mais jovens, eles acabaram aí fazendo um ritual para trazer a mãe deles de volta à vida, só que esse feitiço dá muito errado, um deles acaba morrendo, e a alma do Alphonse de última hora é transportada para um robô autômato, enquanto isso o Edward, ele acaba perdendo um braço e uma perna, e no lugar é metal, por isso que ele é o Fullmetal Alchemist. E no geral, gente, eu gosto muito do traço da mangaka. Eu gosto desses personagens, sabe? Eu gosto muito dos protagonistas. Eu acho que até os personagens secundários acabam sendo bem interessantes. E eu também gosto muito que aqui é tudo muito dinâmico. Enquanto, por exemplo, em Attack on Titan, um só arco levava vários e vários volumes, aqui cada capítulo já é um momento novo na história deles. Então, isso é muito interessante e eu também gosto bastante de... Tudo bem que a gente tem todo esse drama desses irmãos que estão tentando restaurar os seus corpos, que perderam a mãe, que não tem ninguém e estão vivendo, né, nesse drama todo, mas a gente também tem ação e principalmente comédia. Eu acho que é uma história muito cômica. Então, no geral, eu tô gostando e em março eu pretendo ler os volumes 5 e 6. Finalmente, gente, vem aí O Vampiro Lestat, da Anne Rice. A minha história com esse livro é muito complexa, porque assim, ele é um livro que eu comecei a ler faz uns 2 anos, eu acho. E eu tava curtindo, eu tava gostando muito, porque enquanto entrevista com o vampiro, a gente tem o ponto de vista do Louis, que é esse vampiro atormentado, que a gente vai ter ali, né, a sua história desde ele ter se tornado um vampiro até os dias atuais. Não é um personagem que eu gosto. E o que eu gosto no primeiro livro é, na verdade, o Lestat, que ele é um vampiro mais malvadão, né, visto como o grande vilão da história. E aí, nesse segundo livro aqui, né, das crônicas vampirescas, eu posso dizer que eu gosto mais porque ele é focado no Lestat, que de repente vai acabar se deparando com essa entrevista do Louis e vai falar, não, é um absurdo, eu vou contar o meu lado da história. Só que ele vai contar o lado da história dele desde quando ele era criança, crescendo, sabe, virando um jovem, se apaixonando, conhecendo pessoas, tendo um relacionamento complicado com a família, e principalmente refletindo sobre a morte. Eu gosto muito disso porque eu me identifico bastante com o Lestat, sabe? Ele é muito atormentado por essas questões do que é a morte, de por que a gente tem que morrer, do que existe depois que a gente morre e por aí vai. Até que ele se torna um vampiro. E, gente, eu gosto muito, muito dessa história e eu li, eu acho que até uns 39%. Só que aí chegou um momento que a história, ela deu uma derrapada pra mim, porque vai pra um relacionamento muito estranho, sabe? Então começou a ser estranho
estranho ler, sabe? E aí, na época, eu tava lendo outras coisas, e aí eu passei esses outros livros na frente. Só que, gente, dessa vez vai. Por quê? Porque eu lerei esse livro com a Rô, do Biblioteca da Rô, porque ela leu o primeiro livro e ela gostou bastante, ela queria ler, né, o segundo, e ela sabia que eu tava lendo, e aí eu dei uma parada e a gente resolveu que a gente ia ler juntas em março. Então, eu acho que vai ser uma experiência por si só muito enriquecedora. Eu adoro essa troca, sabe, de quando você lê um livro com alguém e você pode ir discutindo, pode ir teorizando, pode mostrar outras perspectivas e ver outras perspectivas da história. Eu adoro isso. Então, em março, finalmente vem aí o Vampiro Lestat. Gente, no ano passado, eu redescobri o meu amor por Lock and Key, que é uma história do Joe Hill com ilustrações do Gabriel Rodrigues. Eu amo o arco principal, né, que são 6 volumes. Eu sou completamente apaixonada, é minha graphic novel favorita da vida. Mas, depois que terminou ali a saga principal, eu não li mais. E aí, no ano passado, eu reli um spin-off e eu gostei muito. Eu percebi o quanto eu amo essa história e como foi bom voltar a esse universo. Então, agora eu quero ler o Lock and Key Golden Age, que eu sei que também é aí uma coletânea de histórias. Inclusive, uma das histórias dele também aparece em Lock and Key Heaven and Earth, não sei porquê, mas eu tô muito empolgada porque é uma história que eu amo. Eu adoro aqui como o Joe Hill, ele consegue colocar vários gêneros dentro dessa história, sabe? Dessa casa que tem chaves mágicas e a gente vai vendo desde o presente ali dos personagens que a gente conhece na saga principal até personagens de outras décadas, de outros séculos e como eles se relacionavam com essa casa e essas chaves. Então, eu tô muito empolgada, vai ser bom demais voltar pra esse universo. E ai, gente, se vocês nunca leram, leiam Lock and Key. Outro livro, gente, que eu quero ler é um livro da Samantha Schweblin. Gente, no ano passado eu li Fever Dream dela e eu adorei, porque eu gosto de livros Fever Dream. Eu gosto desses livros que você tem uma história acontecendo, mas você não sabe ali o que é real, o que não é, o que é são, o que é insano, o que tá realmente acontecendo. Você se sente num sonho febril, sabe? E eu amo isso. E aí eu sei que ela escreve livros assim, então eu lerei dela o Seven Empty Houses, que também é uma coletânea em que a gente vai ter ali 7 histórias sobre 7 casas, o relacionamento de pessoas com essas casas, e também eu sei que vai ter aí uma estranheza, que é uma coisa que eu amo nela, então eu tô empolgada por conta disso, e ai, faz tempo que eu não leio um bom livro Fever Dream. E por último, mas não menos importante, eu lerei o 4º volume de Lore Olympus. Gente, Lore Olympus já virou um queridinho da minha vida, né? Onde a gente vai ver aqui, né, o romance entre a Perséfone, que é a deusa das flores e dos frutos, com Hades, que é o deus do submundo e dos mortos. E, logicamente, a gente vai ter personagens que vão estar ali tentando atrapalhar eles. A gente vai ter também personagens que vão estar pagando pra ver. A gente vai ter personagens que vão apoiar esse casal. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter ali histórias paralelas de outros deuses que também de alguma forma afetam aqui os nossos protagonistas. E gente, por mais que seja um romancezinho leve, gostoso, também tem temas pesados e necessários. E eu gosto muito aqui do que a autora e a ilustradora faz, que é misturar essas histórias, né, do clássico grego, da mitologia, e como a gente vê isso pela ótica de hoje em dia, sabe? Questões mais tecnológicas, questões que refletem o nosso tempo. E no geral, eu gosto demais também das ilustrações, das cores. Chegou a hora de ler o 4º volume e eu já vou dizer que essa capa aqui me causa um pouco de ojeriza, eu quero entender o que tá acontecendo, mas assim que eu ler, eu venho e conto pra vocês tudo que eu achei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixem de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo quais livros você pretende ler no mês de março. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.